Senhor Jesus, diante da Tua presença, nós abrimos o coração. Fala conosco através desta parábola tão profunda. Tira de nós as mágoas, os pesos e tudo aquilo que impede a nossa alma de respirar. Que esta mensagem traga cura, clareza e libertação. Em nome de Jesus. Amém. Jesus contava histórias simples, mas que carregavam verdades que atravessam séculos, e entre elas existe uma que expõe o coração humano como poucas fazem: a parábola do credor incompassivo. Imagine um reino vasto, um rei poderoso e um homem que acumulou uma dívida tão alta que jamais poderia pagar. É aí que a história começa. Uma história que fala sobre misericórdia, orgulho e perdão. Uma história sobre a dívida que todos nós carregamos e o perdão que recebemos sem merecer. Mas será que sabemos repassar essa mesma graça? Esta parábola não é apenas um conto antigo, é um espelho para nossa alma hoje. Vamos mergulhar juntos nela e descobrir por que Jesus a considerou tão crucial para a nossa jornada. Jesus disse que um rei decidiu acertar as contas com seus servos. E logo de início trouxeram um que lhe devia uma quantia absurda, algo como 10.000 talentos. Para termos uma ideia, um talento era o salário de cerca de 20 anos de trabalho. 10.000 talentos era uma fortuna impagável, uma dívida que ele levaria incontáveis vidas para quitar. O rei, seguindo a lógica da justiça, ordena que ele, sua esposa, seus filhos e tudo o que possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. Era o fim da linha para aquele homem. Desesperado, o servo cai de joelhos diante do rei. Ele implora, ele chora, ele pede paciência, prometendo que pagaria tudo. Uma promessa vazia, claro, pois a dívida era grande demais. O rei, movido por uma compaixão inexplicável, olha para aquele homem quebrado e faz algo que ninguém esperava. Ele não apenas concede mais tempo, nem reduz a dívida. Ele perdoa tudo. A dívida inteira, anulada, cancelada. Aquele homem estava livre, um ato de graça tão imenso, tão puro, que deveria ter transformado o coração dele para sempre. Ele recebeu um milagre. Mas aquele homem, recém-perdoado de uma dívida colossal, sai do palácio e faz o oposto do que se esperaria. No caminho, ele encontra um colega que lhe devia um valor pequeno, 100 denários. Era uma quantia irrisória, quase nada, comparada ao que ele mesmo devia ao rei. Mas em vez de mostrar a mesma misericórdia que recebeu, ele o agarra pelo pescoço, o sufoca e exige o pagamento imediato. O colega, em desespero, cai aos seus pés. Pede tempo, implora por paciência, chora usando as mesmas palavras que ele usou diante do rei. Era a mesma cena, a mesma súplica, o mesmo desespero. Mas, diferente do rei, aquele servo não teve compaixão. Seu coração estava endurecido. Ele se recusou a perdoar e mandou o colega para a prisão, até que pagasse o último centavo. Ele recebeu graça, mas distribuiu o julgamento. Recebeu perdão, mas ofereceu vingança. A sua atitude não passou despercebida. As pessoas que viram a cena ficaram profundamente indignadas. Elas não conseguiam entender como alguém que acabara de receber um perdão tão extraordinário podia agir com tanta crueldade. Elas foram e contaram tudo ao rei. O rei, ao ouvir o que aconteceu, ficou furioso. Ele manda chamar de volta aquele servo e, com uma voz carregada de decepção e ira, diz: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? O perdão do rei não era incondicional no sentido de
não ter consequências. Ele esperava que a graça que ele demonstrou gerasse mais graça. Como aquele servo falhou em refletir a misericórdia recebida, o rei entregou aos torturadores, para que ficasse preso até que pagasse tudo o que devia. A liberdade que ele ganhou foi revogada pela sua própria falta de perdão. E então, Jesus conclui a parábola com a frase mais dura de todas: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Jesus usa essa parábola para nos lembrar de algo essencial. Todos nós somos o servo da grande dívida. Diante de Deus, a nossa dívida pelo pecado é impagável. Não há nada que possamos fazer para quitá-la. E, assim como o Rei, Deus, em sua infinita misericórdia, nos perdoou em Cristo Jesus. Ele cancelou a nossa dívida na cruz. Nós fomos libertados, mas muitas vezes saímos da presença de Deus e agimos como o servo ingrato. Guardamos ressentimentos por coisas pequenas, feridas antigas, palavras duras que nos disseram, traições que sofremos. Fazemos uma lista das dívidas que os outros têm conosco e nos recusamos a perdoar, exigindo justiça com as nossas próprias mãos. E não percebemos que, ao guardar mágoas, quem fica preso na masmorra do ressentimento somos nós. O perdão não é dizer que o erro do outro foi certo. Não é esquecer, magicamente, a dor. Não é voltar a confiar cegamente. Perdoar é uma decisão. É libertar o outro da sua dívida para conosco e, ao fazer isso, nos libertar junto. É soltar as correntes que nos prendem ao passado. A parábola do credor incompassivo é um espelho. Ela nos força a olhar para dentro de nós mesmos e a confrontar a dureza do nosso próprio coração. Ela pergunta: quem você ainda está segurando dentro da prisão do seu coração? A quem você se recusa a perdoar? Talvez não seja um inimigo distante. Pode ser alguém da sua família, um pai, uma mãe, um irmão. Pode ser um amigo que te decepcionou. Pode ser até você mesmo, por erros que cometeu no passado. A falta de perdão é um veneno que bebemos esperando que o outro morra. Ela nos adoece, nos amarra, nos impede de viver a plenitude da liberdade que Cristo nos deu. Hoje Jesus te convida a deixar ir, a soltar as amarras, a respirar de novo. Lembre-se da imensa dívida que Ele te perdoou. Diante disso, qualquer dívida que alguém tenha com você se torna pequena. Escolha o caminho da graça. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti todas as mágoas que carrego. Ajuda-me a perdoar como o Senhor me perdoou. Tira da minha alma o peso, o rancor, a dor. Sei que não é fácil, mas com a Tua força eu posso. Cura as feridas que ficaram abertas. Restaura o que foi quebrado dentro de mim. Ensina-me a viver livre, a viver leve e a viver em paz, refletindo a Tua misericórdia por onde eu for. Eu escolho perdoar, em nome de Jesus. Amém.